Quantos aqui lembram qual é o número da mensagem hoje na série, na sequência da série? 5? 5, 5. E aí? Deixa eu fazer as contas de trás para frente. Faltam 2, então a próxima é a 8 e a 9 e hoje é a 7ª. Acho que vocês perderam 2, hein? Vocês estão... Vão ter que lembrar aí que vocês perderam umas boas aí, as 2 boas, estou brincando. Mas hoje é a 7ª mensagem. Tem mais 2 pela frente. Eu até pensei se eu diminuiria a série, aumentaria, mas a gente vai concluir um ciclo que a gente começou dessa série Fundamentos da Fé Cristã. E eu não sei como a série tem sido para você, mas muitas vezes eu volto num ponto para refletir e eu falo assim, quanto tempo fazia que eu não pensava sobre isso? Quanto tempo fazia que eu não aprofundava de novo esses temas que eu aprofundei lá atrás quando me converti, que eu precisava aprender. E às vezes a gente percebe que por mais que a gente esteja vivendo e aplicando, muitas vezes a gente aplica aqueles princípios e fundamentos de uma forma superficial. Então na semana passada a gente falou sobre o preço do pecado. O preço que foi pago pelo pecado, a consequência que ele gerou e o preço que ele foi pago. E aquele pecado que foi pago por Jesus na cruz nos mostrou que nós precisávamos de um arrependimento genuíno para que a gente pudesse ter as nossas vidas transformadas e restauradas. E a partir do momento que a gente tem as nossas vidas transformadas porque a gente creu em Jesus e na obra que Ele fez na cruz, a gente tem o privilégio de receber o maior presente que uma pessoa poderia receber. O maior presente que Deus oferece para nós, que é a sua graça. A gente sabe que a graça é o favor imerecido, um favor de algo que a gente recebe sem ter feito nada, existe um conceito sobre isso. Mas essa graça é algo tão grande, tão maravilhoso, que Deus derrama sobre nós, e a gente não precisa pagar por isso, mas a gente também não merecia isso. Sabe quando a gente está muito devedor e de repente a nossa conta não só está quitada, mas a gente está com excedente, com sobra? Seria algo parecido com isso. Ao longo dessa ministração eu vou trazer várias analogias para que a gente possa entender alguns aspectos da graça. Por favor, não me compare com aquela pregadora que faz as analogias aí, espero que não seja nesse nível. Mas eu quero trazer umas analogias para que vocês possam acompanhar. Mas a gente falou também nas últimas semanas do mundo que a gente vive. A gente vive num mundo onde as pessoas são medidas por mérito. Então aquele que se esforça mais, normalmente é mais recompensado. Aquele que ganha mais, teoricamente é mais reconhecido. Aquele que tem mais seguidores nas redes sociais, deveria ter mais autoridade. A gente olha para o mérito daquilo que a pessoa faz, daquilo que ela conquista. Ou seja, quem faz mais, recebe mais. Quem se esforça mais, é melhor reconhecido. Por aí vai. Ou conquista mais. Mas no reino de Deus, e quando a gente fala sobre a graça de Deus, não importa o que você faz, o que você fez, o que você faz, o que você está fazendo, ou o que você vai fazer. Não importa. Nada disso afeta aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque aquilo que precisava ser feito por você já foi feito na cruz do Calvário. A gente falou muito sobre isso no discipulado e a gente estava falando sobre um tema de finanças. E chegou no momento onde a gente falou assim, eu expliquei para eles, eu não preciso fazer uma oferta para receber uma bênção de Deus. Eu não posso fazer uma oferta querendo comprar uma bênção de Deus. Porque Deus nos abençoa ainda que eu não oferte. Não existe uma condição de algo que eu tenho que fazer para ser abençoado. A gente obviamente pode fazer votos, a gente pode jejuar, a gente pode buscar, mas todas essas coisas são para nós, a gente não vai mudar o coração de Deus. Você não vai falar assim, olha, eu vou fazer, e eu sei que às vezes na igreja a gente aprende isso, eu vou fazer um jejum de 21 dias para que Deus faça tal coisa. O jejum de 21 dias não é para Deus mudar o pensamento dele. Se ele fizer, é porque ele já ia fazer. Só que ele precisa mudar o nosso coração. Olha, eu vou fazer uma campanha de oração para que aconteça um milagre na minha vida. Deus não precisa da campanha de oração. Nós precisamos. Então muitas das coisas que a gente faz, a gente acredita que a gente talvez esteja fazendo algo para que Deus faça algo a seguir. Mas na verdade é nós que precisávamos disso e Deus permite e entende que nós precisávamos disso.
a parte dele. Ele já fez, ele sabe todas as coisas. A Bíblia fala que antes da gente abrir a nossa boca e falar o que está no nosso coração, ele já sabe. E é por isso que o tema da mensagem de hoje é graça sobre graça. E eu queria ler 2 versículos com vocês. O primeiro foi de onde eu tirei o nome da ministração de hoje. Está em João capítulo 1, versículo 16. Um versículo curto, vocês não precisam abrir. Se vocês quiserem abrir o de Efésios 2, 8 e 9, que vai ser a base da nossa ministração. Mas o versículo de João diz: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque muitas vezes a gente olha para a palavra graça e a gente olha no contexto de salvação, que talvez seja a maior graça que a gente recebeu, o maior presente. Pela graça somos salvos, que é o próximo versículo que a gente vai receber. Mas o que João está dizendo é que essa graça não se limita à salvação. Essa graça se limita a tudo aquilo que Jesus faz na nossa vida após o momento que a gente é salvo. E essa graça, ela é uma composição, graça sobre graça, que vai transformando a nossa vida, que vai nos abençoando, que vai nos impactando, que vai nos tirando de uma situação e colocando em outros patamares melhores. O texto de Efésios diz, Efésios 2, a gente vai ler 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu queria começar essa ministração com uma reflexão. Vou fazer uma analogia, mas eu queria que você fizesse uma reflexão comigo. Imagina que você cometeu um crime muito grave, nada espiritual, pensa uma coisa material. Você cometeu um crime muito grave e você foi preso. Você está numa prisão, condenado. Só que o seu crime foi tão grave que a sua prisão não vai acabar simplesmente com você passando anos na prisão. Mas havia um decreto de morte sobre você. Em alguns países, quando uma pessoa é presa, dependendo do crime, ela é condenada à pena de morte. E você está preso sabendo que algum dia a sua vida vai acabar por conta daquilo que você cometeu de errado. E você vai contando os dias até o dia que vai chegar a sua execução e você vai ser morto. Você talvez olhe para a situação e entenda que não existe outro caminho, que não tem outra forma disso. Todas as pessoas que passaram por isso iam ser executadas e falavam, também vou ser executado. Porém, alguns minutos antes da sua execução, onde você já tinha certeza que a sua vida acabaria, você não recebe simplesmente a salvação da sua morte e o perdão da sua sentença de prisão. Mas você recebe um chamado novo para fazer parte de uma nova família. Não como um estranho ou como alguém que foi adotado, mas como alguém que vai ser filho. E não filho de qualquer pessoa. Filho da pessoa mais importante do planeta, de um rei. E você vai fazer parte dessa nova família. Onde você sai de uma prisão e de uma condenação de morte. E passa a fazer parte de uma família real e celestial. Onde aquela família não olha para você pelos crimes que você cometeu, pelos erros que você cometeu, mas olha para você por aquilo que você é e por aquilo que você nem sabe que você vai se tornar. Mas ela já consegue enxergar em você. Ela consegue enxergar em você o valor que você nunca viu. E ela decide investir na sua vida para que você possa se tornar plenitude daquilo que Deus sonhou para você um dia. É assim que a graça de Deus funciona. Essa ilustração, embora seja óbvia, foi o que Cristo fez por nós. Nós éramos pecadores e merecedores de qualquer tipo de graça ou salvação. Mas Ele ofereceu a sua vida, sem exigir nenhum tipo de pagamento, nenhum esforço da nossa parte, para que nós pudéssemos ser incluídos na família de Deus. A Bíblia diz que aos que creram, aos que receberam, aos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então nós não somos mais criaturas, seres criados, condenados, mas somos agora filhos de Deus. E para que a gente possa
aprofundar um pouquinho mais desse tema da graça e como ele impacta a nossa vida, eu separei 3 temas para a gente refletir. Talvez, superficialmente, eles sejam óbvios, mas é importante a gente refletir e não só relembrar o que eles dizem, mas tomar posse disso para nossas vidas, para a nossa realidade. O primeiro ponto é que a salvação é totalmente pela graça, ou 100% pela graça, como o versículo que nós lemos. O segundo ponto é que a fé que parte de nós é a nossa resposta pela graça que Deus derramou sobre as nossas vidas. E o terceiro ponto é que essa mesma graça não só tem a salvação para as nossas vidas, mas ela nos transforma e transforma tudo aquilo que envolve ao nosso redor ou as nossas vidas. Então, quando a gente fala que a salvação é 100% pela graça ou totalmente pela graça, ela não é e nunca vai ser um prêmio que a gente ganha por boas ações. A gente falou esses dias que normalmente as pessoas falam assim: olha, eu não roubo, não mato, não minto, não, sei lá, e vou no culto domingo. Acho que era essa a analogia que eu fiz, então eu vou para o céu. Mas nenhuma dessas coisas está associada à graça, nenhuma dessas coisas está associada à nossa salvação. Não é como um programa de fidelidade que a gente junta os pontinhos e depois a gente troca por alguma coisa. Todo mundo faz isso aqui, né? Se não faz, estão perdendo dinheiro. Junta os pontinhos para vocês trocarem, mas não pela graça. A gente faz isso com o programa de fidelidade. A gente vai juntando e a gente imagina que em algum momento eu tenho saldo suficiente para trocar por algo grande. E eu posso confessar para vocês que eu fiz isso ontem. Eu olhei lá no meu extrato da Samsung lá que eu vou pagando e tinha um crédito e tinha um desconto para comprar uma máquina de lavar. Eu falei: Fernando, você precisa de uma máquina de lavar nova, porque a nossa está ruimzinha. Tem um desconto aqui de 40% se eu trocar os meus pontos. E a gente, por ter isso nas nossas vidas, por ser algo comum no nosso ambiente, a gente acaba associando isso muitas vezes ao mundo espiritual. E a gente acha que de alguma forma aquilo que a gente faz vai garantir a graça do Senhor. Talvez, no contexto que a gente falou na semana passada, talvez eu possa, se eu não tiver sabedoria, achar que vir aqui ministrar para vocês está garantindo uns pontinhos do programa de fidelidade de Deus para a minha salvação. Mas não tem nada a ver com isso. Talvez o Samuel vai achar que ele está garantindo os pontinhos do programa de fidelidade se ele tocar, o Marlon, ou servir as pessoas que estão aqui servindo no ministério. Ou talvez vocês estão achando que por virem aos cultos aos domingos, vocês estão computando os pontinhos de fidelidade. Mas não é isso que Deus nos mostra. A graça de Deus é um dom gratuito. Ele nos amou primeiro e estendeu a mão para nós. Quando nós estávamos perdidos, distantes e sem esperança. A graça não é algo que a gente merece, mas a gente recebe. Tito capítulo 3, versículo 5 diz: Ele nos salvou, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Sabe, provavelmente alguém já te frustrou, alguém já te perseguiu, já te magoou, já te feriu, pisou no seu calo. Sabe quando a gente fala assim, a pessoa está andando, pisa no pé e te deixou de uma forma assim, indignado, bravo com a pessoa. Talvez essa reação, seria a reação que nós teríamos se estivéssemos no lugar de Deus, na hora de lidar conosco. Ele olharia e falaria assim: meu Deus do céu, esse aqui não tem jeito não. Mas aí é onde entra a graça dele. Porque ainda que nós tenhamos pisado no calo de Deus, ainda que nós tenhamos errado, ainda que nós tenhamos desobedecido, a graça de Deus ainda está disponível. Porque é pela sua misericórdia. Talvez ele olhe para a gente e fale assim: coitadinho, esse aí já era para estar melhor do que está, mas não está. Ficou com dó e fala assim: vou derramar graça sobre ele. A graça então é um favor imerecido, que não depende dos nossos atos, da nossa moralidade, mas é simplesmente pela misericórdia divina. Eu dei um exemplo no começo, e imagina que existe um morador de rua, passando fome, necessidade, não tem onde morar, não tem onde dormir, mal vestido, e de repente chega um rei lá de Dubai, com aquelas túnicas, e fala para ele assim: olha, agora eu vim aqui para te buscar, e eu vou te restaurar. Eu sei que hoje você não tem nada, mas a partir de agora você vai ter tudo.
Não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar carro, não vai te faltar roupa, não vai te faltar comida, e você vai ter tudo do bom e do melhor. Essa é a graça de Deus para nós. E essa analogia com questões financeiras normalmente faz com que a gente enxergue o valor que a graça tem. Só que talvez você possa se imaginar sendo adotado por um rei de Dubai, multibilionário, e você consegue assimilar o quanto a sua vida muda se você tiver acesso a todos os recursos financeiros que ele tem. Só que isso ainda é pouco perto daquilo que Deus tem para nós. Só que muitas vezes a gente não valoriza aquilo que nós recebemos. Tiago capítulo 4, versículo 6. Tem um texto que fala que a graça também confronta o orgulho do nosso coração. Ele diz o seguinte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A gente falou muito sobre o coração na sexta-feira, no discipulado. Como está o nosso coração e a motivação do nosso coração. Mas uma das coisas que afasta a graça de Deus do coração das pessoas é o orgulho. É elas acharem que sabem tudo, elas acharem que elas podem tudo, ou que elas são independentes. E a gente tem uma característica humana muito forte de querer ser independentes em áreas que a gente acha que a gente é muito bom. Mas isso também se aplica quando a gente começa a fazer coisas buscando essa graça por mérito próprio. Seja nos exemplos que eu citei, seja nos momentos onde eu olho para uma situação e eu tento resolver ela de todo custo, com a força do meu braço, sem confiar no Senhor. Eu dei um exemplo na sexta-feira que as finanças para mim eu era igual ao Simão Pedro. Que a especialidade era finanças, então era igual ao Pedro na pescaria. E aí, quando a coisa apertou para Pedro, ele foi fazer aquilo que ele fazia de melhor. Lançar rede e pescar, porque ele conhecia tudo sobre aquilo. Ele falou assim: eu vou resolver meu problema pescando. Aqui não tem erro, aqui eu estou garantido, porque eu sou o melhor pescador que tem, faço isso há muitos anos, sei onde eu vou jogar rede e vai voltar peixe. E a Bíblia fala que naquele dia, Pedro passou a noite inteira tentando, não pescou nada. Pensa na frustração de um camarada que era especialista naquilo. Pensa naquilo que você é melhor de fazer, que você sabe que você pode fazer de olho fechado e vai dar certo. Foi ali onde Deus queria encontrar Pedro. Deus queria mostrar para Pedro que aquilo que ele achava que era tudo, era pouco, perto do que Deus tinha para ele. E aí ele tem um encontro com Jesus. E Jesus surpreende ele enchendo o barco. Imagina que ele tinha passado a noite inteira tentando pescar, então a única conclusão que ele poderia chegar, logicamente, é: não tem peixe aqui. Porque eu imagino que a noite inteira ele tinha jogado a rede em tudo quanto era lugar. Mas Jesus só fala assim: joga ali. E uma coisa que eu gosto na série The Chosen é que ele, na hora que ele vai jogar, ele fala, tipo, duvida assim, ele joga meio que duvidando, porque, pô, já pesquei a noite inteira. E ainda assim, ele é surpreendido por aquilo. Deus fez isso comigo em relação às finanças. Eu tentava resolver as coisas com a força do braço, tentava trabalhar mais, tentava me esforçar mais. Até que eu entendi que eu preciso fazer o mínimo, mas se eu não contar com o sobrenatural de Deus, com o cuidado de Deus para aquilo, eu vou me esforçar e vou sempre viver uma vida limitada e escassa daquilo que Deus tem. Porque eu estou sendo orgulhoso e não estou contando com a graça do Senhor para me suprir naquilo que eu não consigo suprir. Hoje nós temos no mundo muitas frases de rede social que, de certa forma, formam a cultura das pessoas, uma cultura de autoajuda. Você já deve ter ouvido, você já deve ter acreditado, você já deve ter experimentado isso. Não, você consegue, você é capaz, você merece, você tem o direito, você pode conquistar qualquer coisa que você quiser. Eu já ouvi isso muitas vezes, já acreditei nisso muitas vezes. Mas a verdade do Evangelho é diferente. A verdade do Evangelho mostra que a nossa realidade é que nós não conseguimos sozinhos. Que nós precisamos depender do Senhor para todas as coisas, porque não somos o suficientes. E ainda que a gente faça alguma coisa e aos olhos do mundo esteja bom o suficiente para ser aceito pela sociedade, muitas vezes não é o padrão de qualidade ou a expectativa do que o Senhor tinha para as nossas vidas. Porque se Ele colocou uma capacidade nas nossas vidas para que a gente possa fazer de forma natural algo muito bem,
Imagine como seria isso, se a gente pudesse fazer o nosso melhor e contar com o sobrenatural do Senhor para multiplicar aquilo que nós fazemos. É aqui onde o orgulho rouba a graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente não consegue largar as coisas que achamos que somos independentes ou temos a capacidade para fazer. Sabe quando a gente aprende que a gente tem que fazer uma oração? Olha, entrega para o Senhor, né? Acho que eu falei isso para alguém aqui na igreja esses dias, não lembro para quem foi. Aí ele fala assim, para lançar sobre ele o jugo e tomar o jugo dele, porque o jugo dele era mais leve. A gente aprende isso, então lança no Senhor as suas angústias, as suas dúvidas, os seus problemas e descansa. E a gente faz isso, provavelmente vocês fazem isso, eu faço isso. Só que eu já me peguei fazendo isso. Entreguei para o Senhor meu fardo pesado. Falei assim, agora eu estou tranquilo. Mas passou um tempinho, eu já ia lá e pegava de volta. Porque estava demorando muito para acontecer. E aí eu não estou confiando na graça do Senhor. Eu estou confiando na minha capacidade. Estou achando que eu sou o suficiente para lidar com aquilo. Uma outra característica da graça, e eu coloquei isso por uma citação de um teólogo. Ele chama, nem sei se eu vou falar o nome dele, Dietrich Bonhoeffer. Eu tenho um livro dele sobre discipulado. Mas ele é um teólogo alemão, que ele tem um conceito de graça barata e graça custosa. E ele fala que a graça é gratuita para nós, mas ela custou tudo para Deus. E às vezes a gente olha para a graça como algo assim, que ótimo, eu tenho graça, eu posso qualquer coisa, Deus vai me perdoar. E a gente olha para o nosso lado da coisa, mas a gente esquece que para nós ela é de graça. Mas para Deus custou aquilo que Ele tinha de melhor. Para Jesus custou horas e horas de sofrimento naquela cruz. Para que o seu sangue fosse derramado e nós tivéssemos acesso a essa graça. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O preço que Jesus pagou foi muito alto para que nós tivéssemos acesso à graça. O segundo ponto fala sobre a nossa resposta a essa graça. E a fé que a gente desenvolve, ela é a resposta para a graça que o Senhor tem para nossas vidas. A fé é o ponto de partida para nós recebermos a graça, porque nós temos que crer no Senhor Jesus, e aí temos acesso a essa graça. Mas nós temos que crer muitas vezes ao longo da nossa caminhada cristã, para que a gente possa ter os benefícios da graça, não só na salvação, mas em outras áreas das nossas vidas. Não é simplesmente algo que a gente pode intelectualmente aceitar, imaginar e processar intelectualmente. Mas eu preciso da fé para transformar isso em algo espiritual. E sabe, muitas vezes a gente olha para a fé como algo intelectual. Então fala assim, eu creio naquilo. Eu li na Bíblia, estava escrito, e eu acredito porque eu li, estava escrito. Mas a fé é algo que vem de dentro de nós. Sabe, um exemplo que eu vou dar para vocês. Muitas vezes eu vou orar pelas pessoas. Às vezes as coisas mais impossíveis. E eu olho para o meu coração se eu acredito naquilo que eu estou falando. Porque não adianta eu declarar palavras vazias se no meu coração eu não estou alinhado com aquilo que eu estou falando. A fé tem que ser algo que a gente acredita de verdade para que a gente possa proferir as palavras e aquilo se torne vivo. Eu me lembro de uma vez que eu fiquei muito incomodado e até hoje não sei se eu pedi perdão o suficiente para aquele casal, mas eu recusei de fazer um casamento. Porque no meu coração, quando eu vou fazer um casamento de alguém, eu estou abençoando aquele casamento. E para abençoar um casamento eu preciso conhecer as pessoas que estão casando. Não conhecer das redes sociais, mas conhecer intimamente. Eu preciso saber as intenções das pessoas, eu preciso saber aquilo que elas creem. Aí eu posso abençoar um casamento. Em um certo momento eu
Tive um dilema, porque eu tinha uma data, um casamento marcado. Mas era um casal que eu não cheguei a fazer o discipulado, eu não cheguei a acompanhá-los. E eu comecei a ficar num conflito interno, e a sensação que eu tinha é que se eu fosse lá e declarasse algo, não seria verdade. Então imagina eu chegando na frente daquele casal, com expectativas e declarando uma bênção sobre a vida deles, que eu sabia que não ia acontecer, porque no meu coração eu não os conhecia de fato. Então eu acredito que nós precisamos desenvolver fé sobre todas as coisas que permeiam a nossa vida. A gente tende nos dias de hoje a se tornar muito racionais, olhar para o nosso histórico, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, e assumir isso como verdade. Mas a realidade é que muitas vezes Deus pode nos surpreender com aquilo que Ele vai fazer. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. Eu gosto desse versículo que diz duas coisas. Se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso acreditar que Ele existe. Como é que eu vou ter um relacionamento com Deus se eu não sei que Ele existe? Se eu não acredito de fato que Ele existe? Eu posso crer intelectualmente e eu nunca vou ter um encontro com Deus de verdade. Aliás, muitas pessoas que eu já conheci na minha caminhada, embora seja algo muito pesado para falar para elas e elas nunca me perguntaram, então eu nunca falei. Mas fica nítido que a pessoa conhece muito sobre Jesus, mas não conhece Jesus de fato. Existe uma diferença muito grande. Eu posso saber toda a história de Jesus, eu posso saber tudo o que Ele fez, eu posso saber o que Ele pensa, mas eu nunca de fato tive um relacionamento com Ele. E a gente vê isso na Bíblia. As pessoas chegam falando, Senhor, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome curamos os enfermos, em seu nome fizemos maravilhas, milagres. E Ele fala assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Existe uma diferença entre conhecer sobre Jesus e conhecer Jesus. E a nossa fé é aquilo que nos liga ao mundo espiritual. Esse texto diz que sem fé a gente não consegue agradar ao Senhor, porque a gente nem vai reconhecer, não vai conseguir se aproximar dEle, porque a gente não vai acreditar que Ele existe. Nem que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vocês acreditam que Deus é galardoador daqueles que o buscam? Talvez nos dias de hoje você esteja trabalhando tanto que você nem lembra mais que Deus pode te abençoar sem você precisar fazer nada. A gente falou muito sobre isso na sexta-feira. Foram muitos testemunhos sobre coisas que não existe nada da nossa parte que a gente podia fazer, mas Deus superou e nos impactou de uma forma sobrenatural. A fé também não é simplesmente uma decisão. Eu não posso sair daqui e falar assim, agora eu quero ter fé. Não é um sentimento, na verdade, mas ela é uma decisão. Eu não posso simplesmente falar assim, eu preciso sentir que eu tenho fé. Eu preciso querer ter fé. O texto que a gente costumamente ouve sobre a salvação, né? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A gente usa esse texto para quando as pessoas entregam a vida para Jesus, e levantam a mãozinha e vem na frente. Mas não basta só levantar a mão e vir na frente porque sentiu aquilo. Muitas igrejas hoje preparam o ambiente, a música, o cenário, para que a pessoa sinta algo diferente que ela não sentiu, o pelinho arrepiando, e ela levanta a mão e vai lá na frente, ela entregou a vida para Jesus. Mas existe outra parte que diz que o meu coração eu preciso crer. E eu arrisco dizer para vocês que o mais importante disso tudo é o que está no coração. Quantos testemunhos de pessoas eu já ouvi que as pessoas se converteram antes de chegar na igreja, levantar a mão e confessar Jesus, porque no coração delas já tinham crido. O meu testemunho de conversão foi assim, eu cheguei na igreja já convertido, só faltava esse processo todo de confessar para as pessoas. Mas eu já cheguei crendo, conversando com o Senhor, ouvindo o Senhor falar, e eu sei que o Espírito Santo estava comigo, eu só não tinha publicamente externado isso. Mas aquilo que a gente crê no nosso coração é mais importante do que aquilo que a gente faz. E a nossa fé está de acordo com o que está no nosso coração. Eu tinha separado uma ilustração aqui, mas eu vou correr um pouco, porque o tempo está apertado. Talvez eu fale sobre isso daqui. Porque muitas vezes a gente olha para a fé de uma forma racional. A gente quer sentir aquilo, sabe? Eu quero
Eu quero sentir que eu vou orar por alguém, a pessoa vai ser curada, então eu tenho que fazer isso. E eu posso falar para vocês que eu já orei por pessoas que foram curadas de enfermidades que nem eu acreditava que seria possível. Mas eu falei assim, Senhor, se o Senhor está me pedindo, a minha fé não era que a pessoa ia ser curada, mas a pessoa me pediu para que eu orasse por ela. Eu falei, Senhor, o Senhor está me pedindo para ir lá. Então eu vou crer que se o Senhor está me pedindo para ir lá, o Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor conhece meu coração e o Senhor sabe que eu não acho que vai acontecer. Mas o meu papel aqui é te obedecer. E aí vai lá, só para ser provado o contrário, Deus vai e faz um milagre e surpreende todo mundo. Mas o exemplo que eu tinha pensado aqui é sobre aquelas pessoas que fazem alpinismo, ficam pendurados naquelas montanhas. Não sei se alguém teria coragem de fazer aquilo, eu não teria. Eu tenho medo de altura, ainda mais aquelas cordinhas fininhas lá. Eu não sei se eu confio, não. Agora, pensa no cara que está lá pendurado, sei lá, centenas de metros de altura, e ele fica pendurado por aquela cordinha que parece bem fininha, né? Não é uma corda grossa, né? Se fosse uma corda grossa, você confiava. Eu confiaria na corda grossa. Falar, essa corda aqui, estou sentindo que ela vai me aguentar. Mas a fé do alpinista não está na espessura da corda. Ele conhece tanto sobre aquela corda, que ele sabe o material que ela é feita, ele sabe a resistência que ela consegue segurar. Então ele não está olhando para aspectos externos e racionais. Mas ele sabe como ela foi feita, para que ela foi feita. Ele escolheu aquela corda para estar lá. E ele não simplesmente sente que a corda vai aguentar. Ele tem a certeza, porque ele conhece o propósito daquela corda. Então nós precisamos conhecer o propósito do Senhor, o coração do Senhor, para que a gente possa confiar nele. Da mesma forma que o alpinista confia naquela corda. A nossa fé também precisa produzir frutos. A gente falou sobre isso em alguns momentos. Tiago capítulo 2, versículo 17, talvez o texto mais famoso que fala sobre isso. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, será morta. O que a Bíblia está dizendo aqui? Eu não posso simplesmente dizer que eu tenho fé, se as pessoas não conseguirem notar isso na minha vida. E às vezes a gente associa muito a obras aqui como obras de caridade, ou obras, talvez na obra da igreja, de trabalhar, de servir. Isso também é um reflexo da nossa gratidão por Deus. Mas as pessoas precisam olhar para a sua vida e ver obras de alguém que de fato tem fé. Porque eu posso simplesmente falar assim, olha, eu vou preparar aqui uma marmita para todos os moradores de rua e vou lá servir. E eu não preciso nem de Deus para isso. Agora, o que as pessoas precisam ver de obras que refletem a nossa fé? Elas precisam saber que você confia no Senhor. Elas precisam olhar para o seu testemunho enquanto você estiver fazendo algo e notar que existe algo diferente na sua vida. Algo de sobrenatural acontecendo. Porque a sua fé não é simplesmente racional. E a fé, ela é baseada em relacionamento e não em doutrina ou religião. Talvez muitas vezes a gente, por não ter conhecimento, no começo da nossa caminhada a gente é envolvido numa doutrina e a gente acredita que a gente tem que fazer exatamente aquilo que a gente foi ensinado, por tradição, por doutrina. Mas a nossa fé é desenvolvida através de relacionamento com o Senhor. Um relacionamento que deveria ser um relacionamento de intimidade como o melhor amigo que nós temos. Eu imagino que vocês devem ter um melhor amigo. Se vocês não têm, eu vou orar por vocês. Vocês arrumem um amigo para vocês poderem se aplicar nesse exemplo que eu te dou. Mas esse amigo normalmente são pessoas que a gente gosta de passar tempo. São pessoas que gostam de passar tempo com a gente gosta de passar tempo com elas. São pessoas que de tanto passar tempo com elas olham para a gente e sabem se está tudo bem ou se não está, só pelo olhar. Ela sabe pelo tom da nossa voz se a gente está precisando de alguma coisa, se a gente está contente, se a gente está triste. Por quê? Porque existe intimidade. E nós precisamos desenvolver esse tipo de relacionamento com o Senhor. Porque quanto mais nós nos relacionarmos com o Senhor, mais intimidade com Ele teremos. E quanto mais dele nós conhecemos, mais nele nós vamos confiar, porque sabemos o que Ele pensa, o que Ele faz. Em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Precisamos ter intimidade para conhecer o Senhor. E quando conhecemos o Senhor, a gente não vai mais se questionar. Será que o Senhor faria isso? Será que o Senhor quer fazer isso? Você simplesmente a gente vai conhecê-lo a ponto de fazer assim, toda vez que acontecer isso, Ele quer isso. Toda vez que chegar essa situação, Ele pensaria isso. Isso é intimidade.
Assim como a gente conhece as pessoas que estão próximas, sabemos como elas agiriam, a gente vai saber como o Senhor vai agir. E o terceiro ponto vai falar sobre a transformação da graça nas nossas vidas. A gente gosta da graça para nos livrar da condenação e nos trazer a vida eterna. Mas a graça é o que permite que nós podemos ser transformados a ponto de viver de forma santa, a ponto de buscar uma plenitude, uma transformação nas nossas vidas, para que nós possamos colher frutos e possamos gerar frutos. Pensa que antes de conhecer Jesus, provavelmente você dava frutos e os frutos não eram bons. Mas depois de conhecer Jesus, você foi transformado a ponto de dar frutos que não só agradam ao Senhor, mas geram transformação nas vidas das pessoas ao seu redor. Tito capítulo 2, versículos 11 e 12 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Uma das coisas que a graça nos permite é sermos ensinados diariamente. Uma das coisas do processo de transformação que tem após a nossa conversão, a nossa salvação, é que nós vamos aprender diariamente coisas que muitas vezes nós não sabemos. Quantas vezes você não foi confrontado, talvez ao ler a palavra, e você tinha certeza de alguma coisa, e você descobriu que não era isso que Deus pensava? Até o último dia das nossas vidas a gente vai passar por isso. Constantemente confrontados para que nós possamos aprender e crescer. Não de acordo com o que o mundo prega, mas de acordo com a vontade do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem a esse mundo, não se conformem, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A nossa mente precisa ser renovada. Só que ela não é uma renovação que já aconteceu no dia que nós nos convertemos. Ela é uma renovação que acontece dia após dia. Quanto mais intimidade tivermos com o Senhor, quanto mais tempo investirmos naquilo que é relacionado ao Senhor, mais transformados nós seremos. Então a graça não é apenas para nos perdoar, mas também para nos ensinar. Talvez um bom exemplo disso seja um professor. Eu pensei num pastor que vale a mesma coisa, mas ia ficar muito pessoal, vocês iam achar estranho. Mas pensa um professor que está dando aula para os alunos, e ele olha para aquela matéria que ele está ensinando, e ele vê o aluno errando. E erra uma vez, e erra duas vezes, e erra três vezes. Ele não tem a obrigação simplesmente de corrigir o erro do aluno, mas ele tem o cuidado de ensinar o aluno, até que ele descubra como não cometer mais aquele erro. Assim, deveria ser um professor de verdade, né? Não sei se a gente tem uma referência boa hoje no Brasil, mas assim deveria ser um professor. E assim deveria ser um pastor. Ele olha para as pessoas e fala assim: aquela pessoa está fazendo isso de errado. Então eu preciso mostrar para ela qual é o caminho certo. E ele não pode, o professor não pode fazer o exercício pelo aluno, o pastor não pode fazer a vida da pessoa pela pessoa. Mas ele mostra o caminho. E a pessoa decide se ela vai seguir ou não. E muitas vezes a pessoa vai errar e vai cair. E o papel de pastor muitas vezes é o de direcionar a pessoa para o caminho certo. Quando eu estava falando isso, eu me lembrei de um dia que a Fernanda virou para mim e falou assim: poxa, mas você ainda está dizendo a mesma coisa para essa pessoa? Eu falei: eu preciso mostrar para ela o que é o certo. Ainda que ela continue tomando as decisões erradas, toda vez que ela volta com o mesmo problema, a resposta é sempre a mesma. Aí eu lembro que ela falou assim: mas já faz uns 16 anos que você estava... E realmente era uma situação assim. Não cabe a mim tomar a decisão e seguir aquilo, mas eu tenho a responsabilidade de ensinar o caminho correto para as pessoas. Agora, existe um componente na graça que é sobrenatural. Porque a gente olhou para esse aspecto de aprendizado como: eu errei, eu fui confrontado e preciso fazer algo diferente. Só que muitas vezes Deus trabalha nos momentos de vulnerabilidade, nos momentos de fraqueza na nossa vida, para que Ele possa nos ensinar e nos preparar para algo. Nós muitas vezes somos tratados, trabalhados e forjados nos momentos mais difíceis na nossa vida.
Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Imagina, você fala assim, estou precisando de alguma coisa, estou passando por dificuldade. Não, se contenta com a minha graça. Porque enquanto você estiver passando por dificuldade, o meu poder está se aperfeiçoando na sua vida. Eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou te moldando, eu estou te forjando. E talvez aqui seja a coisa mais desconfortável que nós temos como cristãos. Nós não queremos passar por dificuldade, nós não queremos ficar doentes, nós não queremos ter conta para pagar. Não é verdade? A gente muitas vezes aprendeu, foi doutrinado que a gente entregou nossa vida para Jesus, então esquece todos os problemas, vai abrir as comportas do céu, não vai faltar dinheiro, saúde, vai estar tudo ótimo, mas a realidade não é essa. Talvez seja uma interpretação leviana de algumas passagens da Bíblia. Porque se isso fosse verdade, a Bíblia também não falava que o verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos e das viúvas. Eles estariam supridos de tudo que eles precisam. A Bíblia não falaria que uma viúvinha foi lá colocar uma moedinha na oferta. Provavelmente ela teria muito mais do que aquilo. Então existe uma realidade dentro da Bíblia onde existem pessoas com abundância de recursos financeiros e pessoas com escassez de recursos financeiros. Mas talvez uma das maiores dificuldades que nós temos é de aceitar os momentos de dificuldade. É de passar por esse momento onde a gente não está alinhado com aquela vida de bênçãos e só crescimento e a gente não sabe lidar com aquilo. A gente não sabe lidar com o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes alguns se frustram, alguns se afastam do Senhor. Alguns perguntam assim, se Deus existe, por que está acontecendo isso comigo? Você já deve ter ouvido isso. Mas são nesses momentos que o poder de Deus trabalha nas nossas vidas. Talvez alguns de vocês aqui tenham testemunhos de que foram trabalhados nos momentos mais difíceis da vida. Eu sempre gosto de pensar nos cristãos ao longo do mundo. A gente vem aqui, tem liberdade para ter Bíblia, para ler, mas existem países onde eles são perseguidos. Às vezes eu penso assim, poxa, eu tenho que pegar tanto no pé das pessoas para elas lerem a Bíblia, e aí eu descubro que tem um lugar lá que ele só tem uma Bíblia para a igreja inteira, e aí ele só pode ter a Bíblia para ler uma semana. E aí na hora que a família recebe a Bíblia, eles praticamente não fazem mais nada de lazer, porque o prazer deles está em ler a Bíblia aquela semana, porque eles sabem que eles só vão receber aquela Bíblia dali um ano de novo. Então eles usam todo o tempo e se dedicam tudo que eles precisam, porque só tem uma semana no ano para ler a Bíblia. Mas não bastasse só isso. Muitas vezes eles são perseguidos, muitas vezes eles são mortos, assassinados por conta da sua fé. E nós temos uma liberdade hoje sobre isso. Tanta liberdade que eu acho que nós não suportaríamos uma perseguição e uma opressão como essas pessoas suportam. Mas ainda assim, perseguidos, eles estão honrando o Senhor, confiando que, mesmo nas dificuldades, nos momentos de dificuldade, Deus está trabalhando nas suas vidas e eles estão crescendo cada vez mais. E uma outra característica da graça é que ela olha para as nossas vidas e encontra áreas ou coisas nas nossas vidas que estavam quebradas. Quando eu digo quebrado, é fora do propósito. Imagina que eu dei exemplo da máquina de lavar. Pensa nos negócios que deu trabalho nos últimos anos, que quebrava toda hora. A máquina de lavar tem o propósito de lavar nossa roupa. Mas aí você conta com ela para lavar a roupa e ela quebrou. E ela não lava a roupa e não liga. Existem coisas das nossas vidas que nós estamos igual a máquina de lavar. Deus colocou ali dons, Deus colocou características, Deus colocou um chamado para que nós pudéssemos fazer aquilo. Só que Ele olha para a gente e está aqui, está parado, como se fosse a máquina quebrada lá fora da tomada. E a graça de Deus permite que essas áreas que estão paradas possam ser restauradas. Talvez você possa olhar para trás e encontrar quantas coisas na sua vida Deus restaurou. E eu gosto de várias passagens na Bíblia sobre restauração. Mas tem uma ministração minha que para mim é especial, porque é a forma como Deus trata a gente. Eu não vou falar a ministração toda, eu acho que ela chama Como Vaso na Mão do Oleiro, vocês podem procurar no YouTube depois.
Mas lá eu falo uma coisa importante. Deus, naquele exemplo, é o oleiro que forma os vasos de barro. E nós somos os vasos na mão do oleiro. Eu acho que o tema da mensagem é como vasos na mão do oleiro. Nós somos o vaso na mão do oleiro. E aí eu falo lá assim, eu quero que vocês imaginem que o oleiro é alguém especialista. Um cara que entende tudo sobre fazer vaso. Um cara que entende tudo sobre o barro que ele está usando para fazer. E às vezes, eu já ouvi ministrações onde as pessoas falam que o oleiro tem que quebrar o vaso para fazer de novo. E eu não acredito que o oleiro faça isso. Porque só quebra quem não sabe lidar com aquilo. Quem precisa quebrar é quem não tem a habilidade necessária. E Deus tem a habilidade necessária. Você consegue imaginar Deus quebrando alguma coisa? Deus não precisa quebrar nada, Ele só precisa transformar e modificar. Então, na mesma analogia, a gente normalmente é um vaso que foi formado, mas que se deformou ao longo do tempo. Que deixou de cumprir o seu propósito e começou a ficar com aparência diferente da expectativa do Senhor para as nossas vidas. E aí Ele vai pegar toda a sua técnica, a sua habilidade, para amolecer aquele barro. Aí ele vai ficar deformado, para que ele possa reconstruir aquele vaso. Exatamente da forma como ele sempre deveria ter sido. E essa é a graça de Deus restaurando áreas da nossa vida que pareciam esquecidas e abandonadas. Só que tem uma coisa melhor, porque todas as vezes que Deus deforma nós como vasos e refaz, Ele refaz melhor do que era antes. Melhor do que era a versão original. Todas as vezes que Deus trabalha na nossa vida, a gente sai fortalecido, a nossa fé sai fortalecida, e a gente sai melhor do que a gente entrou. Pensa que pela graça, talvez isso tenha acontecido na sua vida, mas muitas vezes aconteceu na minha. Relacionamentos que tinham sido destruídos foram restaurados. Sonhos que estavam perdidos e abandonados foram restaurados. A forma como eu me enxergava, a minha identidade, foi restaurada. Tudo que existe de disfuncional na nossa vida vai ser restaurado através da graça de Deus. Eu não sei se vocês algum dia tinham parado para pensar em todas essas características do que Deus faz por nós. E eu sei que todas essas coisas que eu falei para vocês não foram novidades. Mas a gente tem uma tendência a separar a graça simplesmente para o momento da salvação. E não olhar para a graça de Deus em todas essas coisas que a gente citou aqui. E talvez, dentro do meu racional, essas foram as coisas mais importantes que a graça de Deus nos alcança. Mas ainda é pouco. Talvez a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas listando coisas. Quando eu cheguei, eu falei, Diego, a ministração de hoje ficou muito grande, porque tem muitos pontos para falar. E eu vou simplificar. E eu acho que eu ministrei aqui uns 50% do que eu escrevi sobre características da graça e como ela nos impacta. Mas isso é o amor de Deus sobre as nossas vidas. E eu creio que Deus tem muito mais do que nós temos experimentado, muito mais do que você tem experimentado para a sua vida. Porque talvez o orgulho esteja te impedindo, talvez você não entendeu que Deus tem graça para derramar sobre a sua vida. E tudo aquilo que parece limitação, tudo aquilo que parece dificuldade, ainda pode contar com a graça do Senhor. Para que Ele possa fazer com que as soluções venham, para que transborde aquilo que você tem se esforçado e se cansado para fazer. Queria que vocês ficassem de pé, a gente já vai encerrar. Mas enquanto o nosso mundo olha para aquilo que nós fazemos e avalia por aquilo que nós conquistamos, Deus olha para aquilo que Jesus fez. Aquilo que Jesus fez foi o suficiente para que a graça dele possa ser derramada incondicionalmente sobre as nossas vidas. E nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, que a salvação é pela graça de Deus. Nunca foi por mérito e nunca vai ser por mérito, por algo que eu possa fazer. E que a nossa fé precisa ser a resposta
por aquilo que Deus fez. E a medida da nossa fé vai ser a medida do sobrenatural que Deus tem para trabalhar nas nossas vidas, para permitir que o teu sobrenatural atue. E quanto mais intimidade com o Senhor nós tivermos, mais seremos transformados e mais capacitados com o sobrenatural dele para cumprir o seu propósito aqui na terra. Eu vou orar por vocês. E eu queria que quando eu estivesse orando, você olhasse para a sua vida nesse momento. Sabe, eu tenho um sentimento de que talvez muitas pessoas aqui, ou talvez todas as pessoas aqui, quando tem algum sonho, tem alguma coisa que elas querem buscar, elas fazem um plano racional de todas as atividades que elas têm que executar, o quanto elas têm que se esforçar, o quanto é difícil, e elas quebram aquele tarefa e fazem um cronograma gigante, e elas vão se esforçar e se esmerar ao máximo para conquistar aquilo. E eu falo para vocês que eu também sou assim, às vezes eu faço isso. E se tem uma área que Deus tratou na minha vida, é isso. O Senhor me fala assim, ó, te dou um direcionamento para você fazer tal coisa. No dia seguinte já estava o cronograma, já estava fazendo. E Deus falou, opa, peraí. Talvez o maior exemplo foi quando a gente foi abrir esse lugar aqui. Na hora que a gente achou o lugar que Deus mostrou, pensa no Renato que não descansava. Enquanto não estava pronto, não descansava. A Fernanda virou um dia para mim e falou, você não está tirando um tempo para descansar. Eu falei, não, eu preciso abrir a igreja, a gente vai montar e está lá, e era reforma, e era não sei o que lá, e aprovação de bombeiro, prefeitura, e eu trabalhando feito louco. Trabalhava na empresa, o tempo livre, dedicava para isso. E eu botei o prazo, falei, não, 15 dias a igreja está aberta. Meu cronograma, né? Deu 15 dias, não estava aberto. Ah, mas 15 dias. A Isabel vai lembrar porque eu falava, daqui 15 dias vai abrir. E as pessoas ficavam me cobrando, e aí, que dia que vai? Porque eu dava os prazos, porque eu fazia o meu cronograma. E não permitia. Aí, sei lá, já tinha passado 1 mês e meio talvez. E eu falei, agora vai, estava tudo pronto, a igreja bonitinha. Aí veio o bombeiro aqui, olhou os banheiros ali e falou assim, olha, o banheiro está 10 centímetros menor do que o que precisa ser aprovado. A cadeira de rodas não tem espaço para girar. E eu não vou poder aprovar se você não consertar a parede do banheiro. Aí teve que chamar o pedreiro, ele quebrou as paredes do banheiro para fazer 10 centímetros mais para frente. E aí ele, artista que ele é, ele não só pintou tudo de barro o chão aqui, as paredes, porque eram umas paredes de... A parede que tinha ali era diferente, era aquele tijolinho vermelho. Ficou tudo vermelho aqui, a parede, aí recomeçou tudo de novo. Aí teve que construir a parede, depois teve que pintar de novo, teve que restaurar tudo. E nisso foi passando tempo. Mas talvez ali para mim fosse aquele momento de dificuldade, de adversidade, onde a gente não quer passar. Mas era o momento onde o Senhor estava tratando o meu coração para que eu não confiasse no meu intelecto, naquilo que eu posso fazer. Mas que o templo era para Ele e o tempo era dele. E talvez assim como eu fiz naquele dia. Muitos aqui têm feito isso. Eu quero orar para que Deus possa derramar sobre vocês da sua graça. E que pela sua graça, tudo aquilo que era pesado se torne leve. Tanto na nossa mente, nas preocupações que a gente tem, mas quanto aquilo que a gente executa e trabalha. Amém? Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas. Eu oro, Senhor, para que tudo aquilo, Senhor, que tem ocupado as suas mentes, tudo aquilo que tem sido peso, Senhor, que muitas vezes tem gerado preocupação, angústia, Senhor. Muitas vezes aquilo, Senhor, que tem tirado a paz, Senhor, tirado o sono, Senhor. Que tem feito, Senhor, com que os Teus filhos e filhas tenham se dedicado, Senhor, ao extremo, Senhor, que tenham se esforçado ao extremo, confiando que eles têm tudo o que eles precisam para resolver o problema. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha derramar, Senhor, da Tua graça e do Teu poder, Senhor, sobre cada uma dessas vidas, cada uma dessas situações, Senhor. Que eles possam não simplesmente ver, Senhor, as soluções sendo resolvidas de forma sobrenatural, mas que eles possam crescer contigo, Senhor. Que eles possam, Senhor, ver o Teu poder se aperfeiçoando onde nós somos limitados, Pai. Que eles possam ter experiências contigo que vão elevar, Senhor, a sua fé, que vão fazer com que eles tenham um testemunho, Senhor, para contar para outras pessoas. Eu declaro caindo por terra, Senhor, todo o espírito de intelectualidade, Senhor. Porque não é pela nossa mente, não é pelo nosso racional que nós vamos experimentar aquilo que vem de Ti, Senhor.
Nós precisamos, Senhor, crer, Senhor, de todo o coração, que o Senhor existe, que é galardoador daqueles que o buscam. E nós queremos crer, Senhor, nós queremos, Senhor, olhar para Ti, com os nossos olhos espirituais, e com os nossos corações abertos, Senhor, crendo que, não importa o tamanho, Senhor, do nosso problema, da nossa situação, o Senhor é muito maior e o Senhor se importa com ele, da mesma forma como nós nos importamos, porque o Senhor se importa conosco, se importa, Senhor, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa preocupação, Senhor. E nós queremos, Senhor, aprender a entregar tudo a Ti, Senhor, e confiar, Senhor, que de Ti vêm as respostas, que de Ti vêm as soluções, Senhor. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que toda e qualquer circunstância que os Teus filhos e filhas estejam lidando, Senhor, que eles possam ver, Senhor, o derramar da Tua graça em toda e qualquer situação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus.